É, Bom dia, primeiramente. Para quem não me conhece, meu nome é Edson. Eu sou proprietário da Brava, tá? Nós somos distribuidores especialistas Schneider, Aveva e Telemecanique, tá? Bom, a minha experiência, vou falar um pouquinho da minha experiência com a NR12, ela começa lá em 2014. Eu comecei trabalhando primeiro com pequenas adequações, tá? Trabalhando com padarias, com açougues. E a gente começou depois a passar para a indústria quando a indústria começou a ser cobrada, tá? E a gente começou primeiro em linha de produção, depois em máquina, e eu pude acompanhar de perto a evolução da norma até 2017, né? No começo de 2017, eu me afastei da parte de prestação de serviço, fiquei mais com a parte de produto. E mesmo assim não perdi o contato com a norma. Nós vamos falar um pouquinho aqui. É, tem o nosso tema aqui. A gente vai começar. Vou colocar a caneta aqui já para a gente ficar pertinho. Bom, o que nós vamos passar aqui? O que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho de legislação, do que é segurança em máquina, quais os níveis, uma visão geral sobre as normas e as soluções que a gente trabalha, que é o meu jabazinho que eu vou fazer aqui para vocês, tá? A gente tem que mostrar um pouquinho do que a gente tem de solução. Lembro, toda vez que eu vou fazer uma palestra de NR12, eu gosto de dizer que não tem como a gente fugir de norma. Então nós vamos falar, é um assunto que não é gostoso de ouvir, é um assunto um pouco maçante, mas a gente precisa falar um pouquinho da norma, tá? Não tem jeito de a gente correr no caso da NR12. Eu trago algumas definições para a gente começar, tá? Primeira definição é condição perigosa. É uma condição com potencial de gerar um dano. Então, quando a gente está fazendo qualquer tipo de análise em cima de um risco, a gente deve avaliar a condição perigosa. O que é o perigo? O perigo é a exposição à condição perigosa. Um está linkado ao outro. E o que é o risco? É a probabilidade da condição perigosa se materializar e causar algum dano em alguma pessoa. Bom, deixa eu mais ou menos dar um exemplo, tá? A gente tem uma máquina que tem engrenagem e essa máquina está aberta, tá? Essa máquina tem uma condição perigosa, ela parada sem ninguém perto dela, ela está numa condição perigosa, tá? Essa máquina começou a rodar e o operador foi trabalhar, tá? O operador agora está em perigo, certo? E também em risco. Por quê? Porque ele sim pode sofrer algum acidente nessa máquina, tá? Então, quando a gente vai falar da norma, a gente tem que ter esses três itens na cabeça: a condição perigosa, o perigo e o risco. Nós vamos falar um pouquinho mais do risco aqui, tá? O risco é basicamente essa palestra, esse webinar. A gente vai falar basicamente do risco, tá? Pessoal, o Ander tá pedindo para todo mundo desligar os microfones, tá? Para não gerar microfonia, parece que tá atrapalhando. Se todo mundo puder desligar, acho que o Carlos, o Douglas. Peraí que eu tô desativando os sons aqui, pessoal, de todo mundo. Eu não sabia que eu tinha esse poder não, aqui no Webex. Beleza, desativei. Então, para a gente continuar aqui, essas três definições são muito importantes, mas o risco é o que a gente vai trabalhar. Qual que é a minha intenção aqui hoje? A minha intenção aqui hoje é abrir a cabeça de vocês para o risco. E onde a gente vai, como que a gente vai conseguir olhar o risco em cima da legislação, tá? Como que a gente vai conseguir enxergar dentro da legislação a definição do risco. Mas é importante a gente ter essas três definições. Bom, aqui eu coloco as revisões da norma, tá?
eu destaco aqui por que essa palestra é um pouquinho diferente das outras, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui mais da revisão que teve em dezembro de 2018 do que da norma em si. Das outras palestras minhas eu falei muito da norma, aqui eu quero falar mais o que mudou da norma um pouco, mas fiquem tranquilos que vai dar para a gente ver bem dá para entender bem a mensagem que eu quero passar para vocês. Mas eu coloco isso aqui para dizer que o foco hoje realmente é na revisão já que a gente teve recentemente. Tá? Que é que na portaria 1083 de 18 mudou de fato? Tá? A gente teve uma pequena mudança no quesito da redundância. O que significa isso? Nós vamos falar bastante disso até mais para o final, a gente vai desenhar isso daí num circuito elétrico. Tá? Que o item 12.37 foi alterado? Se indicada pela apreciação de risco a necessidade de redundância dos dispositivos responsáveis pela prevenção de partida inesperada. Vamos falar um pouquinho de partida inesperada, tá? Partida inesperada é aquela partida que o operador, por exemplo, soltou o botão de segurança e a máquina partiu. Ou que houve uma partida sem, como por exemplo, o sistema de segurança falhou e o cara apertou o botão de ligar a máquina e a máquina partiu. Tá? Sempre é inesperada. Ou pela função de parada relacionada à segurança, conforme a categoria de segurança requerida, nós vamos falar disso também hoje, tá? O circuito elétrico da chave de partida de motores e máquinas e equipamentos deve possuir uma estrutura redundante. Eu coloquei duas contatoras, né? Nós vamos mais para frente também ver que o entendimento da norma em relação à redundância, e aí o Wander vale muito para a questão da tese ZU também, tá? Mudou esse entendimento, e mais para frente vamos falar um pouquinho disso. Permitir que as falhas que comprometam a função de segurança sejam monitoradas, ou seja, a gente precisa de quê? A gente precisa de monitorar a falha. Vamos falar um pouquinho mais para frente disso também. Será adequadamente dimensionado de acordo com o estabelecido pelas normas técnicas nacionais e vigentes ou, nas omissões dessas, pelas normas internacionais. Aqui a gente tem uma abertura da norma. Tá? Então aqui, Edson, você está falando aí da questão das mudanças que houveram para a tese ZU. Por que houve mudança de entendimento? Que a norma agora falou assim, é o seguinte, ó, se eu não estou falando de um determinado ponto da redundância, vai lá na norma internacional que a gente vai conseguir tratar isso daí. Ou seja, a norma ela se exime e fala, ó, segue outra norma, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é uma IEC, tá? que resguarda algumas situações de entendimento, porque aí vai um pouco para o lado do direito, tá? A questão do entendimento da norma. Assim, eu já passei várias situações em relação a isso, até, por exemplo, com superfície quente, como que você vai isolar um material de superfície quente, né? Você não consegue isolar, você vai gastar milhões de reais, por exemplo, em um forno, para isolar ele termicamente, para o operador não poder encostar. Então, peraí, se eu tenho uma norma internacional falando que se eu colocar informação que o forno está quente, eu consigo mitigar esse risco, né? Então, eu já consegui provar isso diante de um auditor do trabalho que era válido e foi aceito, tá? Então, assim, é aí que está a grande pegada da NR12, é você mostrar, quando você tem essa brecha aqui, ele fala na omissão desta e vai nas normas técnicas internacionais, é o pulo do gato da NR12 com o Ministério do Trabalho. Tá? Então, eu já vi casos de tudo quanto é jeito que vocês pensarem ser resolvido com apoio às normas internacionais. Tá? Ele fala, então, um pouquinho de chave de partida, lá do glossário, né? O que então é uma chave de partida? Uma chave de partida é
combinação de todos os dispositivos de manobra necessários para partir e parar um motor. Então a gente está falando de quê? A gente está falando de contator, a gente está falando de dispositivo de seccionamento comandado remotamente através de bobina mínima de tensão, por exemplo, uma tese ZU. A gente está falando de inversor e de partida suave. O que a gente precisa aqui é interromper a corrente da máquina. Tá? Então, o que ele fala aqui é, a gente precisa, como que eu vou partir o motor, ou seja, dar corrente nele e tirar a corrente dele. Então, esses são os pontos que a gente define como chave de partida. Pessoal, como que tá o áudio aí? Me responde aí no chat, por favor. Tá normal? Só pra gente dar um ok no chat aí pra mim, tá bom? Quem tiver com problema, fala aí. A gente tenta ver o que pode ser. Normal? Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. O bate-papo aqui é legal. Eu gosto de passar aqui, pessoal, sempre, né, de rever isso daí nessa portaria, porque às vezes as pessoas esquecem o que é a obrigação do empregador e o que é a obrigação do empregado, tá? Quando, às vezes, o que a minha experiência fala? O grande problema da NR12 não é você desenhar o seu projeto, você aplicar o seu projeto. É claro que você vai ter que ter recurso para isso, mas o grande problema é o colaborador. Se ele não comprar a ideia, o projeto é furado. Então, por exemplo, eu já vi casos que teve que ter demissão para os outros colegas entenderem que aquilo era sério. Então, e essa demissão, ela é resguardada pelo Ministério do Trabalho. Como que ela é resguardada? Através dessa linha. Tá? Então, cabe o que aos trabalhadores? Cumprir todas as orientações relativas a procedimento, seguro de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte, descarte das máquinas e equipamentos. Veja que procedimento está em tudo, hein, gente? Então, assim, um pouquinho para vocês de um procedimento. Vou falar um pouquinho de experiência, tá? A gente passou por um processo de limpeza de máquina. Poxa, a máquina para ser limpa, ela precisava rodar. Ou seja, a linha não tinha como ser feita a limpeza dela sem a gente parar a máquina. A máquina tinha que estar rodando e para limpar você tem que abrir a porta da máquina, expondo aí engrenagem, expondo pontos de condições inseguras. E eu busquei numa norma internacional, primeiro, né, a questão da velocidade. Que velocidade que essa máquina poderia rodar? A gente buscou uma velocidade que não funcionava para a velocidade da máquina, então eu não tive esse respaldo. E aí o que eu pensei? Isso aí foi eu mesmo na época. Pensei, gente, se a gente cria um procedimento de forma segura, a gente vai conseguir colocar esse procedimento, homologar ele com o SESMIT da empresa e homologar ele com o Ministério do Trabalho. Essa empresa já tinha sido notificada. Então, o que eu pensei? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu propus para a empresa, vamos colocar uma IHM, né, na IHM, uma telinha, que o cara clica e vai pedir uma senha. Essa senha, quem vai ter é só o SESMIT. Né? Então, o técnico de segurança do trabalho vem, ele vai digitar a senha, vai liberar as máquinas, a máquina para rodar numa velocidade mínima, com as portas abertas. O SESMIT vai acompanhar esse processo de limpeza da máquina e depois que finalizar o processo, todas as portas serão fechadas, o SESMIT novamente digita a senha na IHM e libera a máquina para rodar. Tá? Então, assim, isso foi aprovado pelo Ministério do Trabalho. Foi a única forma que a gente conseguiu adequar a máquina. Por quê? Porque a gente fez um procedimento seguro de operação. Então, assim, nem sempre tudo está perdido. E eu só conheço uma máquina, das máquinas que eu trabalhei, eu tenho mais de 500 ART emitidas,
de NR12. A máquina que eu trabalhei, foi a RT que eu emiti como impossível de adequar, foi uma máquina numa fábrica de papel, tá? Que eu não consegui, de forma alguma, mitigar os riscos dela. Foi a única que eu realmente não consegui essa adequação. Eu emiti essa RT a pedido do cliente, eu nem fui contratado para isso, eu emiti para eles mostrarem para o Ministério do Trabalho. E eu não sei o que virou, eu não sei se ele conseguiu rodar a máquina daquela forma, se o Ministério do Trabalho fechou a máquina, mas realmente eu não consegui, eu não consegui enxergar nessa máquina uma forma, por exemplo, de trabalhar. Por exemplo, em caso de abatedouro de frango, na BRF de Rio Verde, eles me chamaram lá e eles colocaram uma cortina de luz, cara, bem na entrada quando o frango já entrava no túnel, ele inteiro, colocaram, falaram assim, ó, aqui a cortina de luz da Schneider não presta, porque toda hora dá pau. Eu falei, claro que vai dar pau, né? Muito molhado o ambiente, você não vai conseguir manter qualquer tipo de marca, a não ser a gente tem agora a cortina IP69K, vou falar um pouquinho dela mais para frente, mas o que é que eu falei para eles? O que você precisa fazer aqui? Você precisa mitigar o risco. Você vai ficar gastando 9 mil, 10 mil, 15 mil em cortina de luz aqui todo mês. Você não vai conseguir fazer. Então por que você não pega esse túnel, aumenta ele para cá, nessa direção, mecanicamente, o braço do cara não vai conseguir chegar e você vai se adequar à norma. Então, assim, são soluções que são soluções simples. Pessoal, tem alguém com o microfone habilitado aí? Se puder desabilitar. Aí, obrigado. Continua. Perdão. Tem alguém aí? Dá uma ajudinha aqui. Perdão, que tem alguém com o microfone. Ele. Aí, pessoal. Então, assim. Isso, exatamente, Wander. Às vezes, Wander, a solução é simples, cara. Esse é o grande ponto. É a gente pensar em solução simples. A gente não tem que pensar que, poxa vida, eu vou comprar uma cortina de luz que é IP69K, que é Schneider. Pô, Edson, mas você vende esse produto, você tá falando isso? Cara, porque já é tão complicado, já é tão difícil a gente ter verba para isso. Então, quanto mais a gente puder, por exemplo, pessoal, quanto mais a gente puder usar a mecânica do nosso lado, a gente tem que usar a mecânica do nosso lado. A gente tem que, poxa vida, mas o cara da manutenção toda vez vai ter que vir aqui, colocar a chave, parafusar. Pô, o que você prefere? Ficar gastando dinheiro com um produto que vai dar pau porque o ambiente é agressivo, ou você prefere enclausurar isso? Não, mas como é que eu enclausuro? Eu preciso ver dentro da máquina. Vamos pensar uma forma de enclausurar um buraco, de forma que o dedo não entre. Pô, dá para entrar o dedo, porque não tem, então, para não entrar o braço, então eu consigo ver eu consigo ver o que está passando dentro da máquina, né? Exatamente, Wander. Você consegue atender essas normas. Então, assim, a NR2 ela não precisa ser complexa, ela pode ser simples. A gente tem que sempre pensar. E esse é um dos objetivos aqui nosso hoje, tá? É pensar um pouco. Eu quero abrir a cabeça de vocês para vocês fazerem uma análise de risco bem feita, tá? De vocês. Mesmo que vocês contratem uma análise de risco de fora, que é o que eu sempre recomendo, vocês podem pôr a mão, pôr o dedo, falar, ó, peraí, esse aqui não vai ser desse jeito não. Porque normalmente a pessoa não conhece a realidade da sua indústria, tá? Não, mas eu consegui entender, Wander, assim, o que você quis dizer. Eu vou entender legal. Tá? Então, vamos continuar aqui com a questão da norma do sol. Não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas, olha a norma protegendo a gente aí, ó, ou dispositivos de segurança e de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a sua saúde ou integridade física de terceiro. Comunicar ao seu superior imediato de uma proteção ao dispositivo de segurança que foi removido, danificado ou se perdeu sua função. Participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador
para atender as exigências / requisitos descritos nessa norma. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma. Pessoal, é o seguinte, se o colaborador não cumprir essas alíneas, o empregador tem direito de mandar embora por justa causa. E manda e funciona, tá? Por justa causa. Então, é muito importante que todos eles estejam bem cientes disso. Porque senão o projeto não vai para frente. Não vai, gente. Não adianta. O operador da máquina é o mais difícil. Não é o projeto. O projeto você executa, o projeto você faz. Agora, o operador é difícil. É muito complicado. Ó, o que vocês pensaram de tentativa de burla que eu já vi, eu já vi. Da indústria, por exemplo, uma indústria que eu trabalhei, que teve que colocar uma câmera na máquina porque não aguentavam mais ficar pagando o dispositivo de segurança. Tá? Então fica mais barato uma hora colocar a câmera do que isso. Né? Tá, eu gosto de colocar de novo aqui, para a gente falar um pouquinho da questão da... Eu vou citar norma internacional aqui, então eu gosto de ratificar. Colocar a primeira linha da norma. Tá? Essa norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. Estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho nas fases de projeto, utilização da máquina, equipamentos de todos os tipos e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do dispositivo das demais normas regulamentadoras aprovadas pela portaria de 8 de junho de 78, e nas normas técnicas oficiais, de novo, na ausência ou omissão dessas normas, nas normas internacionais aplicáveis. Então, vamos chamar de novo as normas internacionais, vamos chamar essas normas de fora. A NR12, mais uma vez, ela é um parâmetro. A gente tem que conhecer e precisa abraçar as outras normas para a gente poder mitigar os custos com a adequação da NR12. Tudo aqui é custo, gente. Por que eu estou falando isso? Quando você... O que essa linha quer dizer? O que é a NR12? Ela serve para garantir a saúde e integridade física do trabalhador. Ela não quer saber se o empregador, o que vai custar para ele. Ela não quer saber. Ela quer o quê? Eu quero garantir a saúde e integridade física do trabalhador. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode garantir a segurança do trabalhador, às vezes com um custo mais reduzido? A gente pode. E é isso que a gente precisa abraçar nas normas internacionais. Mas, Edson, você está falando uma coisa que parece que eu não estou entendendo. Quando eu falo isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente consegue reduzir o risco, às vezes, com uma instalação elétrica bem feita. Você está falando, como você está falando isso para mim? Uma instalação elétrica bem feita vai reduzir exatamente. Tá? E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Tá? Vou fazer um resuminho aqui da norma, tá? Bom, o que é a NR12? Né? A identificação da máquina e equipamento. É uma descrição geral, você tem que fazer, tipo, fabricante, modelo, características. Olha, até com isso eu já tive problema, tá? Porque tinha máquina que eu fui fazer adequação que não tinha o ano de fabricação e fiscal do trabalho implicou com isso, então pessoas são pessoas, né? Mas é complicado isso. Então é importante manter esse inventário, né? Capacidade, produtividade, tempo de operação por dia e operadores envolvidos, complicadíssimo também. A gente tem máquina antiga que a gente não sabe a produtividade dela mais, tá? E você vai fazer o quê? Você vai jogar fora essa máquina? Então são coisas que a gente tem que provar para o Ministério do Trabalho que às vezes são difíceis de conseguir, tá? Diagnóstico, né? Então, como que está a máquina em relação ao que a norma fala? Tá? A gente fazer uma previsão de adequação, tá? É importante. O recurso financeiro para adequação, eu preciso mostrar que a diretoria está empenhada em executar o projeto. Tá? Localização em planta baixa, layout, fazer a apreciação de risco, que a gente vai falar aqui bastante. A gente observar, né, que essa apreciação de risco é pedida no item 39, a linha A. Emissão de RT, pô, então adianta eu ter apreciação de risco sem ter um responsável técnico? Não adianta. Então, está escrito aí e a gente não pode negar isso daí. Então, fez a análise de risco e o inventário
tem que ter RT. Executou o projeto da máquina, tem que ter RT. Edson, tem que ter RT de quê? Da parte mecânica, da parte elétrica, da parte hidráulica e da pneumática? Positivo e operante. Positivo e operante. A gente precisa, tá? Não dá para fugir. Então, assim, quanto mais a gente tiver gente interna para poder assinar essas RT, melhor. Tá? O engenheiro de segurança Edson, abarca muita coisa, tá? Oi, cara, só uma perguntinha rapidão aí pode sobre o falar aí, Ícaro. RP. Cara, se tiver mais de uma máquina na mesma planta, né, fazer quadro, tem que ser um RP para cada equipamento, ou pode ser, tipo, um carro? Ótima pergunta, cara. Eu trabalhei uma vez fomos fazer um trabalho numa planta que tinha, se não me engano, eram 100 máquinas. Qual que foi a estratégia para redução de custo de RT? Porque se você para pensar no custo de um RT de 100 máquinas, uma RT custando R$ 230, você tem um custo altíssimo com a RT. E o que nos é permitido? Nos é permitido fazer uma RT por linha de produção, tá? Então eu pego aquela linha de produção e vou adequar a linha. Eu vou emitir a RT para a linha. Onde a gente tem mais trabalho nisso? Na manutenção. A manutenção vai ter que ter um pouco mais de atenção com a linha e não com a máquina em específico, ok? Respondi? Entendi, cara. Obrigado, viu? Não, imagina. Então, é isso aí, eu gosto, pode fazer perguntas. Vamos não. Bom, gente, NR12 é lei, tá? A gente não tem como falar que essa norma não é lei, ela é uma lei, não tá pra gente fugir. Assim como outras normas que o governo não tem, algumas leis que o governo não tem, ele vai lá e fala, ó, a BNT, essa norma aí tem força de lei. É basicamente isso, tá? E a portaria 197, ela definiu aí prazo de execução e já foi todo modificado, né, gente? Você pensar que um país inteiro vai se adequar a NR12, igual se pensar em 2015, em 2010, que em 2015, perdão, em 5 anos estaria tudo adequado, é ilusão, né? Ninguém tem recurso financeiro e nem conhecimento técnico suficiente para poder fazer isso em nenhum país do mundo. Não é porque é o Brasil, não. Isso não existe. Tá? Até eu tive uma discussão uma vez, eu gosto de contar as histórias, pessoal, é porque eu vou compartilhando. NR12 eu falo que é igual direito, né? Tem muito disso. Uma vez eu participando lá em São Paulo, no interior de São Paulo, um especialista em segurança de máquina da Austrália veio dar uma palestra e ele começou a falar do Brasil, né? E eu não me aguento, né? Eu levantei a mão e perguntei para ele, falei, olha, você veio de um país que a industrialização ela foi cedo. Se você pega a industrialização de muitos lugares do Brasil, é muito recente. A década de 80, por exemplo, é quando o Estado de Goiás começa a se industrializar. Então você não tem como cobrar dos trabalhadores que eles se simplesmente quem estava acostumado a não trabalhar com EPI, de um dia para o outro começar a trabalhar. É claro, você pode mexer no salário dele, você tem várias formas. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: como que um cara anda sem capacete vai trabalhar com capacete na indústria, né? Eu ando de moto sem capacete na indústria, eu vou usar? É o que ele quis dizer. É fácil para essas pessoas de fora criticar a gente, não conhece a nossa realidade. Então, assim, esse tipo de coisa, vocês vão passar, com certeza. Quando for passar por um processo de adequação, alguém vai vir falar isso, tá? Então, a melhor forma eu sempre falo isso, a melhor forma da gente trazer a segurança para as pessoas é, às vezes, mexer no bolso delas, tá? Com metas específicas de processo e de segurança, tá? Então, assim, nesse dia mesmo, depois ele veio conversar comigo, eu falei, cara, nossa realidade é diferente, não é assim que funciona. São Paulo, por exemplo, está muito na frente da gente, então já não pode nem comparar com Goiás. As coisas estão começando a acontecer agora. Então tudo é muito novo para a gente, né? E o governo entendeu isso, tá? Caso seja necessário, o HRN pode auxiliar na visualização do grau de risco. A gente vai falar um pouquinho da 14153, nós vamos aprender a definir categoria de máquina. A NR10 deve ser seguida num projeto de NR12, a gente tem que ter sim, toda hora a NR12 chama a NR10, tá? E a NR12 define procedimento de proteção coletiva, tá?
lembrando que o procedimento ele vem antes da proteção coletiva e vem antes da proteção individual. Então, eu tenho o procedimento primeiro, depois eu tenho a proteção coletiva, depois eu tenho a proteção individual. A gente acha que o EPI é mais importante que o EPC, mas não é. Tá? E o procedimento é mais importante do que o EPC, tá bom? Então, nessas três normas, nessas três linhas, a gente consegue muito argumento quando vai tratar da NR12. Tá? A gente tem algumas normas de apoio, que eu gosto muito, tá? A 999, a AN, que ela fala da distância de segurança do tempo de parada. Isso é fundamental, essa norma. Ela para quem vai fazer um projeto de adequação, tem que conhecer ela, porque ela é uma arma que a gente tem para poder diminuir custo, tá? Eu falo porque às vezes tem uma máquina ali que roda numa velocidade, que o tempo de parada dela... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Eu tenho uma máquina, por exemplo, que a hora que eu abro a porta dela, ela não tem inércia. Ou a inércia dela é muito lenta, ou é muito rápida. Ela parou. Né? Como que eu vou medir isso em relação ao tempo? Vai nessa norma, porque de repente você vai gastar dinheiro com uma chave magnética, que é pelo menos 1/3 do preço de uma chave um fim de curso de segurança. Tá? Que com certeza é muito mais dura muito mais do que uma chave mecânica. Então, ela é muito importante para a gente ganhar no recurso que a gente vai usar para a aplicação da norma. Tá? Nós vamos falar aqui da ISO 12100, nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Vocês vão aprender um pouquinho já como faz um projeto, uma adequação. E a grande norma, tá? Que eu acho que tem que ser norma de cabeceira. Eu vou falar um pouquinho dela só. Eu não sou especialista nela 100%, porque ela é até um pouco... A gente adotou ela de forma recente, em 2018. Então, o padrão elétrico, padrões de circuitos elétricos. Essa é uma arma na redução de custo de um projeto de NR12. Tá? Ela sim vai trazer para a gente o atendimento de categoria dentro de uma avaliação de risco, onde eu vou conseguir ganhar, economizar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que você está falando isso, Edson? Por exemplo, antigamente, se você tinha uma contatora na máquina, você tinha que arrancar a contatora e colocar outras duas novas para fazer redundância. Hoje você não precisa fazer isso. Se você seguir os padrões elétricos da 60 204-1. Então, assim, isso já reduziu o que de custo para você? Já reduziu uma contatora, entendeu? Então, são processos que a gente tem, sim, que avaliar na hora de um projeto de NR12. Atenção, pessoal, só uma atençãozinha para depois vocês lembrarem aí da nova NR36, tá? É importante avaliar ela. Ela tem uma similaridade com a NR12, mas ela é uma NR12 aplicada a algo muito específico. Acho que vale a pena vocês conhecerem, tá? Por exemplo, no site agora não tem mais Ministério do Trabalho, acho que é Ministério da Economia, né? Que abraçou o Ministério do Trabalho, não tenho certeza, Ministério da Fazenda, não sei. Bom, elaboração do inventário de máquinas e equipamentos, apreciação de risco e RT. Parece que eu estou repetindo esse slide, eu já falei dele. Então, vamos lá. Bom, hoje em dia, pessoal, esse slide eu já falo dele há algum tempo, por quê? Se a indústria tiver isso daqui, dificilmente ela vai ser multada, tá? Por quê? Porque o Ministério do Trabalho já entende que a empresa está um passo à frente. Ela está assim, eles estão preocupados já fizeram o inventário, já fizeram a apreciação de risco, emitiram RT da apreciação de risco e do inventário. Então, acho que aqui você garante uma qualidade para o cara do Ministério do Trabalho. Eu já tenho isso aqui. Tá? Então, dificilmente se tomava uma multa se você tivesse. Hoje em dia, pessoal, dificilmente você toma a multa. Tá? Hoje em dia, o Ministério do Trabalho chega e fala, eu te dou um prazo para fazer o inventário, para fazer a apreciação e para executar o projeto. Hoje em dia já está bem mais afável. Tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia do que era antigamente, aí eu volto lá para 2015, quando meu telefone tocou, uma fábrica lá em Senador Canedo, parada, fechada, com a Polícia Federal na porta, Ministério do Trabalho, fechou porque teve um acidente. Né? Foi bem quando estava começando esse negócio de fiscalização mesmo.
A gente sentou com os auditores, eu já conheci o auditor, já tinha trabalhado com ele em outro projeto, e olha que absurdo, tá? Eu vou contar para vocês essa história que eu acho um absurdo. A gente não fez um cronograma para ele. Ó, vamos fazer um cronograma aqui, bonitinho, de adequação. Primeiro a gente tem que fazer um inventário, a gente tem que fazer a apreciação, emitir RT e tal. Não, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, ó, deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte, vamos passar um cordal de emergência na frente das portas, porque se o cara for abrir a porta, a máquina vai parar. Ele, não, então eu autorizo a abrir a planta se fizer isso. E aí, depois que veio esse processo de elaborar inventário, de apreciação de risco, então, assim, às vezes, eles estão muito mais preocupados em fazer barulho para sair no jornal do que realmente, porque isso que eu propus é um absurdo. É um absurdo. Isso não é adequação à NR12. Tá? Então, é um ponto que na época foi. Eu fiquei muito. De certa forma, até sentido, né? Bom, aqui eu trouxe um gráfico com pixels só para a gente tentar entender como que a gente pode trabalhar em segurança, tá? Vejam que 44% dos acidentes estão lá na especificação do projeto, tá? E aí você vem e pega a implementação, mais a manutenção, eu já tenho aí boa parte dos acidentes ocorrerem, tá? Então, se você pega especificação, implementação e manutenção, são os grandes responsáveis pelos acidentes nas plantas, tá? O que acontece, pessoal? A gente tem problema com a manutenção também. E a manutenção tem que seguir o que foi especificado. Mas 44% dos acidentes causados por causa de erro de especificação é o que a gente tem que evitar, tá? É o que a gente tem que evitar num projeto de NR12. Tá bom? Então, o correto gerenciamento no momento do projeto elétrico pode reduzir o risco de futuros acidentes. Tá? Então, lembrem-se que um projeto elétrico na NR12 bem feito, a gente consegue realmente mitigar, tanto que em 2018 a norma trouxe puxou a norma internacional de instalação elétrica, tá? Para a gente ter essa facilidade. Só o que é risco, né? Eu vou fazer a definição de risco para vocês aqui. Normalmente eu gosto de perguntar para as pessoas o que é risco, mas a gente está até já corrido o tempo aqui. Eu gosto de conversar demais, o tempo está passando rápido. Bom, risco é a probabilidade de perigo com ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. É a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual e certo, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Então, quando o Bill Gates fala aí do risco de uma pandemia, todo mundo olhava para ele com a cara meio torta, né? Mas eu, pelo menos, olhei e hoje me arrependo disso. Tá? Então, assim, a probabilidade de perigo com ameaça física para o homem e para o meio ambiente. Então, um risco é muito simples. Probabilidade de perigo. Tá? Eu tenho uma teoria, pessoal, que é minha, tá? Aqui eu chamo de teoria da passarela, que ajuda a gente a compreender o risco dentro da NR12, mesmo não falando de NR12, tá? A gente está pensando na 153 aqui, tá? Essa que passa dentro de Goiânia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, vocês podem habilitar o microfone, depois desabilita, só para me responder essa perguntinha aqui, tá? Pensa que esses patinhos estão atravessando a BR-153. Do jeito que tá aí, qual o risco desses patinhos morrerem, né? Pode escrever, pode falar aí, pessoal. Qual que é o risco desses patinhos? É alto, é baixo, é muito alto? O que vocês acham que é? Ninguém respondeu. Aê! Alto, muito alto, isso mesmo, né? A gente está com risco alto aqui dos patinhos morrerem, não tem jeito. E aí, eu vou lá na 153 e coloco uma faixa de pedestre para os patinhos passar, né? E aí, agora? O que aconteceu? O que eu fiz com o risco agora?
né? E o que eu fiz com ele? Existe risco ainda, pessoal? Qual o risco que tem? Aí, alguém sabe falar para mim qual o risco ainda com a faixa de pedestre lá na 153? Reduziu, Ziel, Natanael também, mas o risco está presente, né? O que significa isso? É significativo. Eu estou usando termos da norma, tá? Pra gente dar as normas internacionais. Então, eu mitiguei o risco, só que ele é significativo, certo? E agora, pessoal, eu coloquei uma botoeira lá, ó. Coloquei uma botoeira com sinal na BR. O que aconteceu com esse risco? Ele diminuiu também. Ele diminuiu de tal forma que é baixo, né? Ele é um risco baixo agora. Agora eu consegui mitigar o risco bastante, tá? Só que o risco está presente, né? O risco existe. Eu tenho um risco pequeno, mas ele existe. Eu fui lá e coloquei a passarela. O que eu fiz? Resolvi o problema, tá? Então, pessoal, é assim que a gente tem que pensar. Eu gosto muito dessa teoria que eu chamo de teoria da passarela, que eu inventei. Por quê? É exatamente isso que a gente tem que pensar na máquina. A gente tem que pensar com essa cabeça. Quando a gente está fazendo uma análise de risco e eu não consigo enxergar uma forma de sair de significativo para baixo, eu preciso mostrar para o Ministério do Trabalho que eu tirei o risco de alto e levei para significativo. Mas eu não consigo mais adotar medida de forma a mitigar o risco. Outras situações, você já parte de alto para insignificante, você elimina o risco, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui daquelas engrenagens expostas que eu estava falando lá atrás. Se eu pegar vamos pensar aqui, porque eu venho inox na minha cabeça toda hora, porque a maioria das luzes que eu trabalhei usou inox. Se eu pegar uma chapa de inox perfurada, colocar e parafusar essa chapa, o risco foi de alto para insignificante. Assim, ó, de zero, ele foi de 10 a 0. Tá? Por quê? Porque o cara vai estar trabalhando lá, ele não vai estar exposto. Ele não vai estar exposto mais. Então, ele não tem o acesso. Tá? Então, assim, a gente tem situação que a gente vai conseguir sair do significativo para baixo, tem situação que a gente não vai conseguir chegar em insignificante. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer análise de risco. Tá? Sempre. Vamos falar um pouquinho da 14153, tá? Norma boa de se ler, uma norma gostosa, tá? Recomendo. Vamos falar um pouquinho da avaliação de risco de acordo com ela. O que ela traz para a gente aqui? Ela traz 3 pontos. Eu tenho que avaliar. Então, o que eu vou avaliar na hora de definir a categoria da minha máquina? Tá? Eu vou avaliar a severidade do ferimento, se esse ferimento for leve ou grave, como que eu identifico se ele é leve ou grave? Se ele é reversível. Que é um ferimento irreversível? Nós não somos calango. Né? Então, cortou, vai perder um dedo, ele é reversível. É simples, não tem muito o que falar. Frequência ou tempo de exposição. Raramente o operador fica no lugar, ou seja, ele tem pequena exposição, ele vai lá de vez em quando, ele opera a máquina mais à distância, ele não fica muito ali, ou frequentemente, contínuo ou até de longa exposição. Tá? E possibilidade de evitar o perigo. Essa é a perguntinha de $1 milhão. Eu consigo evitar o perigo aqui? Eu consigo colocar uma proteção de forma a mitigar o risco? Ou é pouco provável que isso vai acontecer? Tá bom? Então, normalmente, se a gente está falando de uma máquina com um operador, eu vou conseguir mexer nisso daqui? Não. É muito difícil a gente conseguir mexer. Como que você tem uma máquina e você vai falar para o operador sair de perto? Beleza, vou gastar uma fortuna para poder levar essa operação para distância. Tá, mas mesmo se eu levar para distância, eu não vou conseguir, porque eu tenho que operar ela perto, não dá para fazer isso. Então, essa daqui é muito difícil da gente conseguir mexer para baixar o risco. Essa daqui a gente consegue mitigar. Então, de repente, eu tinha era muito grave, mas peraí, dá para eu levar para leve. Então, a gente consegue mexer um pouco nessa. Essa daqui, então, é onde sempre a gente vai trabalhar mais.
tá? Para tentar, na hora de identificar o risco da nossa máquina, tá bom? Já já a gente vai fazer aí um teste, vou falar um pouquinho primeiro de que é cada um desses dentro da norma, né? Então, para a gente escolher bem e para a gente entender bem o que está lá. Mais uma vez, como eu falei no começo, é um pouco maçante, mas a gente tem que falar, tá? Sistemas supervisores à distância são aceitos para esse caso. Com certeza, Wander, muito bem aceitos, tá? Muito bem aceitos mesmo. De repente você tinha um cara que estava indo, quando vai pegar o HRN, ele fala em termos de hora, né? Ele usa essa expressão. Você tinha um cara indo em termos de hora. Você leva isso, às vezes, para 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Então, já cai muito, muito. Eu tô falando assim, um multiplicador de 2 vai para meio, tá? Exatamente, não ficar do lado da máquina também, não ficar ao lado da máquina. Tempo de exposição. Exatamente. Tudo isso daí você usa a seu favor lá. Normalmente, ele é mais difícil da gente conseguir chegar. Tá? Por isso que eu sempre, quando a gente pega a categoria dele e vai fazer a análise de risco, eu gosto muito de levar o fator P. Tá? Eu vou falar um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho e vamos ler mesmo. Na estimativa do risco proveniente de um defeito por parte relacionada à segurança de um sistema de comando, apenas ferimentos leves, normais e reversíveis, ferimentos sérios, normalmente irreversíveis, incluindo a morte, são considerados. Para tomar uma decisão, as consequências usuais de acidentes e processos normais de cura devem ser levadas em consideração na determinação de S1 e S2. Por exemplo, contusões ou lacerações sem complicações devem ser classificadas como S1, enquanto amputação ou morte deve ser classificada como S2. É como eu disse, é simples. É reversível? Cara, se o cara bateu, teve uma escoriação, ficou roxo, é reversível. Ele não perdeu o movimento, ele não. É esse tipo de análise que a gente deve fazer na hora de fazer a conta de S1, tá? E S2. Peraí que eu tenho dificuldade aqui, pessoal. Aí, fiz umas animações aqui e não coloquei para vocês verem. Eu não tô conseguindo passar. Ah, tá. Ok. Aprendi aqui, gente. Então, aqui, pessoal, a frequência ou tempo de exposição, vamos falar um pouquinho deles. Um período de tempo geralmente válido para a escolha do parâmetro F1 e F2 não pode ser especificado. É o que eu disse. Como que você vai especificar muito da aplicação, né? Entretanto, a seguinte explicação pode ajudar a tomar a decisão correta. F2 deve ser relacionado se a pessoa estiver frequentemente ou continuamente exposta ao perigo. É irrelevante se a pessoa ou pessoas diferentes estiverem expostas ao perigo em sucessivas ocasiões, como, por exemplo, elevador, certo? Período de exposição ao perigo deve ser avaliado com base no valor observado com a relação ao período total de utilização do equipamento. Por exemplo, se for necessário acessar regularmente as ferramentas da máquina durante a sua operação cíclica para alimentação e movimentação das peças, F2 deve ser selecionado. Se o acesso somente for necessário de tempo em tempo, F1 de cara. Tá? Possibilidade de evitar o perigo. Quando o perigo aparece, é importante saber se ele pode ser reconhecido e quando ele pode ser evitado, antes de levar a um acidente. Por exemplo, uma importante consideração é se o perigo pode ser diretamente identificado por suas características físicas ou por meios técnicos, por exemplo, indicadores. Tá? Outro aspecto importante que influencia a seleção do parâmetro P inclui, por exemplo, operação com ou sem supervisão, operação por especialistas ou por não profissionais. Olha só, procedimento, hein, pessoal? Aí, tá? Porque se um procedimento falar que é só o especialista, você já tem um ganho grande na redução do perigo. Velocidade com que o perigo acontece, tá? Possibilidade de evitar o perigo. Por exemplo, fuga ou intervenção de terceiros. Frequências práticas de segurança relativas ao processo. Quando ocorre uma situação de perigo, P1 deve apenas ser selecionado se houver uma chance real de evitar um acidente e de reduzir significativamente o seu defeito. P2 deve ser selecionado se praticamente não houver chance de evitar o perigo. Mais uma vez, a empresa de fora que vai fazer a análise de risco, ela consegue identificar tudo que tem dentro da empresa?
Não. Então eu vou contar o caso, não vou falar o nome da indústria, de uma indústria que foi, contratou uma PR, tá? O cara foi lá, fez a PR, a indústria começou a fazer as adequações de acordo com o entendimento do engenheiro de segurança da indústria, e estavam ok, todas elas. Sabe o que o Ministério do Trabalho fez? Eu não aprovo porque não está de acordo com a PR. Então o que eles fizeram? Agora eles contrataram o Senai para fazer de novo a PR, tá? Para poder parecer com a adequação que eles fizeram. Então, assim, esses absurdos acontecem, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma pessoa de fora, às vezes, não sabe quando o perigo aparece, tá? Ela não sabe o que é que pode causar um acidente, ela não está no dia a dia da empresa. Então, cuidado, contratar uma análise de risco ou elaborar uma análise de risco sem conhecer efetivamente o processo. Isso pode levar a um gasto de dinheiro sem fim, uma torneira que não vai parar de pingar, tá? Não vai parar de pingar. E a minha esposa, ela é advogada e ela é advogada trabalhista. Ela fala que o Ministério do Trabalho é o seguinte: TAC não se resolve. Ela fala desse jeito. Nunca. Sempre eles vão ficar pedindo mais coisa, mais coisa, mais coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com TAC e Ministério do Trabalho. Tá? Então, voltando aqui, tá? Eu coloco aqui de novo, só para a gente fazer dar um exemplinho aqui. Vamos falar daquela máquina lá, que a gente estava falando no começo, que as engrenagens estão expostas. Imaginem uma máquina dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta, né? Que vai relacionar a S1 e S2. Quando eu penso em engrenagem, a primeira coisa que eu penso é que vai sim amputar. Então eu já passo para cá. Eu já é S2. Não é mais categoria B ou 1. Depois eu penso no tempo de operação. Vamos supor aqui que o tempo de operação seja pequeno. Tempo de exposição, perdão. Seja pequeno. Então a gente parte para F1. E que eu consigo sim, que eu não consigo proteger dessas engrenagens, por quê? Porque essas engrenagens precisam ser visualizadas na operação da máquina. Supor que eu não tenho, só para a gente chegar em categoria 3. Então, que categoria que é essa máquina minha? Ela é categoria 2 ou categoria 3. Tá? Vejam como é que está aqui exposto. Isso vem de quê? Como que eu vou escolher se está desse jeito, se é categoria 2 ou categoria 3? Vai muito de quem está fazendo análise de risco, de entender o processo da máquina. Tá? Sempre importante entender que risco que o operador está correndo para poder tomar essa decisão. Nós vamos entender direitinho o esquema elétrico das duas mais para frente, agora, e a gente vai poder dizer com mais tranquilidade isso daí. Tá? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, das categorias. O que a norma fala das categorias, que é muito importante para a gente ter isso na cabeça. E eu quero que vocês reparem aqui, ó, nessa linha, tá? Porque essa linha é como se fosse o seguinte: tudo que fala na anterior, vale para a próxima, com um adendo, tá? Então, atenção nisso. É um momento que vai ter dúvida, que vai gerar dúvida em vocês aí, que não é tão simples, mas pegou o jeito, não tem erro, tá? Pessoal, categoria B e categoria 1, tá? Assim, muito difícil a gente ter essas máquinas no Brasil, tá? É muito difícil a gente ter. Eu tenho algumas que eu adequei em categoria 1, que são, por exemplo, bombas de chillers, né? Que vão fazer aí a parte de utilidades. Você vai colocar um botão de emergência perto dessa bomba ali e pronto, às vezes nem precisa de colocar um botão de emergência. Adequa o circuito elétrico, coloca um botão de partida e parada ao invés de uma seletora, por exemplo, e você já consegue chegar. Vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, que depois a gente fala com mais calma da parte de circuito elétrico. Categoria B, partes de sistemas de comando relacionadas às seguranças ou a seus equipamentos de proteção, bem como seus componentes, devem ser projetados, construídos, selecionados, montados, combinados de acordo com as normas relevantes, de tal forma que resistam às influências esperadas. O que está falando aqui? Está falando que a gente tem que projetar e construir o circuito para atender a categoria B de forma que eu vou atender a norma, de forma que eu consigo o quê? A ocorrência de um defeito pode levar à perda da função de segurança. Então é o seguinte, deu um defeito, perdeu o sistema de segurança, ok.
não tem problema. Tá? A categoria 1. Todos os requisitos da B se aplicam. Princípios comprovados e componentes de segurança bem testados devem ser utilizados. A ocorrência de um defeito pode levar à perda de função de segurança, porém a probabilidade de ocorrência é menor para que a categoria B. Tá, Edson, na prática, qual que é a diferença? Na categoria B, por exemplo, a gente pode usar o botão XA2, o botão de emergência da linha XA2, que é a linha que não tem certificado da Schneider. Na categoria 1, eu tenho que usar um botão certificado. Ponto. Simples assim, que tem um certificado da TUV. Não tem diferença. Basicamente é isso que a gente fala da categoria 1 da B para 1. Tá? Categoria 2. Requisitos de B e a utilização de princípios de segurança comprovados se aplicam. Então, ó, eu pego o B e eu vou usar um botão certificado. A função de segurança deve ser verificada em intervalos adequados pelo sistema de comando da máquina. Vamos continuar lendo. A ocorrência de um defeito poderá levar à perda da função de segurança entre as verificações. Vocês vão entender agora o que é isso. A perda de função de segurança é detectada pela verificação. Na categoria 2 eu tenho que pôr um relé de segurança. E esse relé de segurança, ele vai me dar o quê? Os intervalos de verificação. Então, basicamente, na categoria 2, já tem que ter um relézinho de segurança aplicado, tá? Coloquei a setinha e não usei. Categoria 3. Agora a coisa começa a ficar mais complicada. Tá? Então, a gente tem que olhar a categoria B, né? A gente tem que olhar quando o defeito isolado ocorre. A função de a mudança, ó. Essa mudança aqui é radical. Tá? Então, as partes relacionadas à segurança devem ser projetadas de tal forma que um defeito isolado em qualquer uma dessas partes não leva à perda de função de segurança. E, sempre que razoavelmente praticável, o defeito isolado deva ser detectado. Olha só a sacada que a gente tem que ter aqui. Aqui ele está falando o quê? Se teve um defeito isolado, eu não posso perder a função de segurança. Ok. E nós vamos explicar lá no circuito elétrico. Agora, sempre que razoavelmente praticável, o defeito isolado seja detectado. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar, por exemplo, sensores em série aqui. Isso daqui está falando para mim, ó, é o seguinte, você não precisa identificar o sensor que estragou. Não tem que mostrar. Desde que você consiga manter a função de segurança, pode ter queimado o seu sensor lá e você não precisa mostrar ele aqui, tá bom? Então, a categoria 3, ela dá ela tem essa, veja que eu estou falando mais de sistema elétrico, tá, gente? Ela tem mais essa mobilidade, tá? Então, quando um defeito isolado ocorre, a função de segurança tem que manter, ela tem que segurar, tá? Alguns defeitos, porém não todos, são detectados, que é o que a gente acabou de falar. E o acúmulo de defeitos não detectados pode levar à perda da função de segurança. Então, eu não detectei um, eu não detectei outro, eu não detectei outro. Levou à perda da função de segurança. Está tendo categoria 3. Tá? Categoria 4. Para quem está fazendo para quem está fazendo análise de risco, é a mais complexa para quem está fazendo análise e para quem vai executar o projeto, tá? É a mais cara, é mais complicado e nós vamos ver o motivo agora, tá? Então, aqui ele repete, né? Tudo para trás aplica. Aqui a função de segurança tem que ser sempre cumprida. Agora começam as diferenças. Os defeitos serão sempre detectados a tempo de impedir a perda de segurança. Um defeito isolado em qualquer uma dessas partes não leva à perda de função de segurança. O defeito isolado tem que ser detectado durante ou antes da próxima demanda da função de segurança. Se isso não for possível, o acúmulo de defeitos não pode levar à perda da função de segurança. O que ele está falando aqui? Pessoal, cada dispositivo de segurança deve ser monitorado individualmente. A gente não pode fazer série mais aqui. Tá? Então, na categoria 4, a gente tem que ter, por exemplo, um CLP de segurança, um relé de segurança, que vai verificar individualmente os periféricos de segurança, tá bom? Então, assim, é mais caro, é mais complexo, tudo fica mais complicado quando a gente tem uma máquina categoria 4. Felizmente, a gente hoje entende máquina como categoria 4, prensa e similares, tá? Então,
se alguém vai fazer uma análise de risco, quer trabalhar com isso, ou se alguém viu uma análise de risco com outras máquinas em categoria 4, sem ser prensas e similares, refaçam a análise, para ver se realmente é categoria 4 mesmo, tá? Então, o entendimento maior é para prensa e similar, tá bom? Porque é muito caro esse processo em categoria 4, tá? Existem empresas que têm linha de produção muito grande, pessoal, que já fazem categoria 4, mesmo a máquina sendo categoria 3. Por quê? A linha é tão grande que o cara quer pôr no MHM qual sensor que deu problema, qual botão de emergência foi apertado. Então ela quer levar isso para IHM. Então você tem que pôr de forma individual no CLP, não tem jeito, tá? Para poder levar para o supervisório, eu preciso ter isso ligado no CLP com 2NF. Não dá para poder eu fazer uma série disso daí. A gente já tem um sensor, tá? Que consegue em categoria 3, ou a linha muito flexível, isso aí. Mas a gente tem um sensor já, depois eu posso mandar para vocês se vocês quiserem, um sensor que em categoria 3 e em série ele identifica qual foi que está estragado, tá? A gente tem isso já. É uma novidade aí que a gente deve estar mandando um e-mail para vocês já disso daí. Aqui, pessoal, eu só mostro aonde que está a avaliação de risco, ó, dentro do processo inteiro da NR12 de análise de risco, da norma. Tá aqui, ó, é só um pedacinho. Então aqui eu tenho que fazer esse tanto de coisa antes, depois eu tenho que, na hora de implementar, eu tenho que seguir esses passos todinhos, tá bom? Então aqui é onde a gente vai falar, só esse pedacinho aqui, a gente está falando, na verdade. Bom, vamos falar agora então, risco 1, né? Parada de emergência de risco 1. Na verdade, eu não tenho uma parada de emergência. Ele tem uma parada de emergência aí, mas é mais um liga e desliga. Você não precisa preocupar. Você tem a parada de emergência, não precisa ser certificado o botão, você coloca qualquer botão, uma contatora só, tá? A Schneider tem esse dispositivinho vermelho aqui, ó, para colocar na contatora, é um acessório, tá? Não precisa mais, tá bom? Edson tá falando isso por conta e risco dele, tá? A nova norma aí, ela embasa a gente não precisa ficar usando ele. Então, vamos colocar como padrão, beleza, é baratinho, vamos colocar, tá? Basicamente, esse é o esquema, pessoal. Botão de liga e desliga. Muito importante, tá, gente? A gente sempre lembrar que se o fiscal chegar na planta e tiver uma seletora para partir uma máquina, ele vai multar, ele vai pôr o dedo. Tem que ter liga e desliga, tá bom? Isso é claro na NR12. Quem tiver alguma dúvida depois eu mostro a liga, tá bom? O botãozinho de emergência. Vocês estão vendo rearm aqui? Não tem rearm, não tem nada. Não precisa, tá? É bem simples a aplicação mesmo. Isso daqui se faz muito em bomba, gente, de chiller. As bombas que ficam isoladas, não tem operador perto, não tem nada, não tem risco nenhum para o operador. A bomba está fechadinha, né? Esse exemplo usa para tese ZU? Usa. Tem uma alteraçãozinha aí que depois nós vamos conversar, viu, Amber? Isso daí. Se possível, semana que vem, tá? Eu quero falar isso com você na semana que vem. Então, assim, eu preciso saber, pô, eu tenho uma bomba isolada lá, só que aí eu tenho uma tese ZU, pode ser depois do Covid, né? Eu tenho uma tese ZU, que essa tese ZU está partindo um motor isolado, por que não é categoria 1, Edson? Claro, não faz análise. Por que eu vou colocar tudo categoria 3, gente? Não faz sentido, tá? Então a gente tem que ter essa noção de usar a norma para entender o risco que está acontecendo. Ó, entrou o risco 2. O que já entrou aí de cara? Entrou o nosso querido amigo relé de segurança. Tá? Então aqui eu tenho um botão de emergência ligado no relé de segurança, tá? Eu tenho um botão de reset. Adianta eu ter um botão de emergência sem botão de reset e sem relé de segurança na planta? Não adianta. Ah, eu vou ligar meu botão diretamente no inversor ou eu vou ligar meu botão diretamente no CLP? Não tá certo. Não é assim que está escrito na norma. A gente tem que obedecer esse desenho, tá? Tem que seguir ele. Oi. Ô, cara, me só uma dúvida aí no esquema elétrico rápido. Aqui você não considerou para baixo, né? Aqui acho que ainda não é um ponto de conversão mesmo, né? Nossa, Ícaro, eu tô te ouvindo muito mal. Eu não sei os outros. Eu tô te ouvindo bem mal, cara. Opa,
Melhorou, cara? Melhorou, melhorou. Então, nesse circuito aí, você colocou tipo, um comando extra baixo, né? Extra baixo tensão. Mas pode ser dessa forma aí, você faz também uma fase ali, né? Ou realmente tem que ter esse comando Em extra baixo. categoria 2 tem que ter esse comando, tá? O que sumiu aqui, na minha foto aqui onde eu tô, sumiu minha contatora. Não sei porquê, tá? Aí, apareceu. Então, ó, vejam bem, ó, uma contatora, tá? Não precisa pôr duas aqui, senão tem redundância, tá bom? Mas precisa seguir. Cara, sempre tem um botão de emergência, é categoria 2, relé de segurança e botão de reset. Tem que ter. Sim, mas Sempre, tá? e a subvenção porque no esquema aí, parece que você está pegando uma fase e um limpo, né? Então não está extra baixo, mas você tem que também a extra baixo tensão, o comando, né? Cara, se eu entendi, tá muito ruim, mas se eu entendi o que você falou da questão de tensão, sempre, esse comando aqui, cara, sempre 24, tá? Beleza, Tá? beleza. Edson, eu estou numa indústria, eu tenho milhares de máquinas que não estão em 24 comando, está em 220, e eu não tenho área molhada. Você vai fazer o comando da NR12, passar por fora desse sistema, certo? Em 24 volts. Mas você não vai alterar o comando da máquina. A legislação já fala isso, tá? Porque existem vários comandos em 220 e, tem que mudar, tem que mudar. Não, já existe. Se vocês conversarem com o advogado da empresa de vocês ou buscarem na internet, vocês vão ver que existem súmulas dizendo que se for a área molhada, tem que passar para 24. Se não for, deixa do jeito que está. Agora, vai construir uma nova, já faz em 24 comando, tá? Eu não sei se foi isso que perguntou, Ícaro, mas depois, qualquer coisa, você pergunta para mim depois, tá? Tá ruim mesmo o áudio. Aqui eu coloco um inversorzinho também, tá bom? Que pode ser usado. Categoria 3. Vamos à categoria 3. O que muda? Redundância. Então, ó, meu botão de emergência agora tem 2NF, tá? Continuo tendo que aplicar o reset, tenho o botão de liga e desliga e tenho duas contatoras agora na máquina. Então, em categoria 3, eu preciso ter redundância. Edson, quando você falou lá atrás, aquela, pô, minha máquina já tem uma contatora, eu vou ter que. Olha, dependendo da sua instalação elétrica, se for uma instalação elétrica novinha, que você comprove essa instalação elétrica como instalação nova, você deixa a sua contatora existente e entra com uma nova só, tá? De forma que a gente consiga monitorar, trazer essa informação para o relé de segurança, tá? É o que a gente chama de EDM. Então, se a gente conseguir isso, cara, você já atendeu, já reduziu o custo, tá bom? Então, instalação elétrica, onde que ela vale muito? Nesse momento, nesse instante aqui, ela vale muito, na hora da redundância. Passado, apontar. Você fala. É que tá faltando um aqui, né, Wander? É isso? Wander. Eu fiz alguma coisa errada, Wander. Foi erro meu, Wander. Desculpa, apresentação. Erro na apresentação. Ele continua. Foi erro. Obrigado, cara. Vou arrumar. Valeu. Ele continua, tá? É um erro da apresentação. Obrigado, valeu. Então, assim, deu para entender? Aí, ó, aqui a gente pode colocar um inversor de frequência, sempre lembrando, tá? Eu já participei de projetos que teve queima de uma vez só de 14 inversores de frequência. Por quê, pessoal? Porque quando você corta o inversor de frequência na alimentação dele, ele não entende o falta de fase, ele não entende que parou, perdão, aqui embaixo, né? Então, você confunde o inversor de frequência. O que é interessante é que os inversores de frequência tenham a placa STO, tá bom? Essa placa STO, ela já é segura e como que ela funciona? Basicamente, para que ela serve, tá? Ela vai liberar a máquina mediante a parada do motor. Ponto. Seguro. Então, o método mais seguro que tem é um inversor com a placa STO, tá bom? É basicamente isso. Os da Schneider todos têm
essa possibilidade, menos o OTV 310, que é da linha EasyLine, tá bom? Tem tudo embarcado já. Vamos na categoria 4 agora. Redundância com polaridade inversa. Olha só a mudança. Tá? Isso, Ander. O relé de segurança vai direto no STO. Então, aquela coisa de, pô, eu vou pegar o botão de emergência, levar direto para o inversor, e do inversor a gente vai... e isso certinho, Ander, não vai no comando link desliga, ele vai no STO, direto. Você foi em cima, tá? É isso mesmo. Então, eu preciso pegar o do relé de segurança ou do CLP de segurança, levar direto para a placa STO, tá bom? É isso aí, não é no comando de liga e desliga. Tá? Olha na categoria 4. Na categoria 4, eu tenho inversão de polaridade. Por quê, gente? Porque se eu perder um NF, eu preciso informar o sistema que eu perdi um NF. Eu não consigo aqui, de forma nenhuma, olha a redundância aqui também no monitoramento, eu preciso monitorar cada detalhe do sistema para poder manter o sistema seguro. Por isso que ele tem que ter polaridade inversa. Tá? Basicamente, essa é a diferença para a categoria 3, tá bom? Que a gente tem aí no sistema. Inversor de frequência, a mesma coisa, ela tem a placa STO, eu levo direto o comando como o Ander falou aí, do relé de segurança para a placa STO, e a gente consegue atender, tá? Aí, o que a nossa querida IEC, e ela é muito querida, viu? Muito mesmo. Para mim, ela me ajudou muito, a 6020 04.1. Eu não tenho, pessoal, não sou especialista nela, não tenho a profundidade dela, mas eu já consegui resolver alguns problemas com ela. Então, vamos falar um pouquinho que ela fala da redundância, tá? Definida na 60204-1, com a redundância, é possível minimizar a probabilidade de falha elétrica, levar a uma condição insegura. A redundância é obtida quando dois dispositivos executam a mesma tarefa, monitorando assim um ao outro. Redundância é a aplicação de mais de um componente do dispositivo ou sistema a fim de assegurar que, havendo uma falha em um deles na execução de sua função, o outro estará disponível para a execução, para executar essa função. Essa é a definição. Espera aí, Wander. Uma coisa interessante é que, de acordo com as categorias voluntárias, você cria um mecanismo. Exatamente, é isso aí. E assim, às vezes, são as coisas erradas e desconfia da segurança sem querer. É isso daí, Wander, é isso daí. Por isso que, às vezes, as indústrias, elas até preferem a categoria 4, viu, Wander? Tem muita indústria que eu já fui, o cara fala que, bicho, tá 3 aqui, mas vamos colocar 4, porque eu vou cercar de tudo quanto é forma que eu não vou ter esse acidente aí e que a planta, eu não vou tomar multa e eu não vou parar a minha planta por causa disso. É isso mesmo. É isso aí. Diversidade, né? Olha aí o que eu estava falando. É fantástico isso, gente. O uso de circuitos com diferentes princípios ou tipos podem reduzir a probabilidade de existir uma condição perigosa, por exemplo, combinação de contatos, normalmente fechados e abertos para portas ou circuitos eletrônicos de diferentes características e princípios. Gente, eu vou falar para vocês. Eu já vi o Ministério do Trabalho aceitar um comando com uma contatora de segurança e um relé. Como assim um relézinho, gente? Ligado em série nesse contator mais velho aqui, ó, mais antigo. Porque você monitora o relé e não a contatora antiga. Entendeu? Então, assim, essa norma trouxe muita coisa boa nesse sentido. A gente consegue agora, com ela, usar equipamentos antigos, ou de diferentes marcas, ou de diferentes funções, para poder aplicar na norma. Eu não tenho mais que ter uma contatora lá que, por exemplo, ela não tem monitoramento. Coloca um relé em cima dela, coloca algo para monitorar ela, junto com a outra, ela se auto-monitorando, tá aqui, ó, aceita, tá bom? Tá aqui. Então isso é fantástico, essa parte da norma, tá? E o autoteste, que é muito simples, né, gente? É um relé de segurança, é um CLP de segurança, que a gente tem que colocar, é uma exigência dela, não tem como fugir disso, tá? Então, testes funcionais devem ser executados pelo sistema de controle manualmente ou automaticamente, na inicialização do sistema e durante determinados períodos. Basicamente, é um relé de segurança ou CLP de segurança que a gente coloca na planta, tá?
Bom, chegou aí a hora de falar um pouquinho do meu jabá. Falei que eu tinha que falar, vou falar um pouquinho do que a gente trabalha, tá bom? A gente tem a linha completa aí, pessoal, em chave de segurança, chave com contato ou sem contato, com retenção mecânica ou por solenoide. O lançamento que a gente tem, que a gente vai passar para vocês, espetacular, é um lançamento, por exemplo, a gente tem agora um lançamento de uma chave magnética que não precisa do relé de segurança, tá? Ela já é auto-monitorada, então ela já atende isso daqui, ó, o autoteste, tá bom? Então, ela é interessante. O problema dela é que ela só atende em situações standalone. Então, eu tenho uma máquina que tem uma porta só, colocou essa chave, liga ela direto no contator, não precisa do relé de segurança, tá bom? Ela é RFID. Mas eu passo para vocês direitinho, que ela é realmente fantástica, tá bom? Então, ó, chave mais usada, magnética, essa aqui, tá, gente? Por que que essa aqui é mais usada? Porta de máquina foi feita para entortar, tá? Então você colocando essas chaves aqui, ó, nesse formato aqui, a porta vai entortando e a coisa vai afastando uma da outra, até que dá o problema. Então eu gosto demais dessa. Por quê? Porque mesmo a porta entortando, a gente tem uma distância segura, salvo engano, de até 8 milímetros. Então é muita coisa que a gente tem nela, tá? Outra coisa importante dessa chave, já pegou muito malandro, tá? Se você encostar uma na outra, não funciona, tá bom? No mínimo 2 milímetros de distância. Então, quando o cara às vezes arranca da porta e amarra aqui pensando que vai funcionar, não funciona, tá bom? Então, isso é excelente. É excelente para a questão da burla. A gente consegue atingir um nível de categoria mais alto com ela, tá? Aqui a linha de chave de emergência por cabo, a gente não tem ela em inox, tá? Mas ela é uma chave que já tem o rearme nela, tá? A gente já tem, é uma chave muito utilizada, é uma chave muito robusta. A gente não tem ela de plástico, ela é 100% de metal, muito boa, tá bom? Quem se interessar também, pode entrar no nosso site, que tem várias dessas também, dessas chaves. Lembrando que a gente consegue atender até 200 metros, é muita coisa que a gente consegue atender. Poxa, eu tenho uma máquina que faz curva, é uma linha que faz curva, a gente coloca rodando na máquina para poder atender, tá bom? Tudo isso a gente consegue especificar. Lembro sempre que a norma joga a responsabilidade dessas chaves para o fabricante, a instalação. Então, se vocês comprarem uma, seja da Schneider, seja de outra marca, confiram como que instala e instala exatamente como o fabricante fala. Porque se o fiscal chegar e ver que você não fez igual a recomendação do fabricante, ele te multa. É muita picuinha, tá? Mas é isso mesmo. A nossa cortina de luz, grande ponto da nossa cortina, tá? Ela é auto-monitorada, ela não precisa de relé de segurança, tá bom? Agora, se você precisa fazer multing, o que que é o multing, tá? Pensa que você tem uma máquina que tem uma cortina de luz que não pode, mas ao mesmo tempo vai passar uma caixa nela. Como que você vai fazer para poder passar a caixa e a máquina não parar? É a função multing. Você vai lá no software, fala o tamanho da caixa, desenha direitinho que a caixa vai passar e o sistema vai entender que é uma caixa. Então, qualquer outro objeto diferente daquilo nos sensores dos bins que eles chamam, né, de laser, ele vai parar, tá bom? Outra vantagem da nossa cortina, mas aí passa a ser uma cortina muito cara, né? A gente tem hoje a IP69K, você pode mergulhar ela até em 1 metro, acho que é 1,5 metro de água, não sei, que ela vai atender a proteção dela, tá bom? Então essas são as principais. Eu gosto muito dessa porque reduz o custo com o relé de segurança, tá bom? Ela é auto-monitorada, né? Aqui é o que eu estava falando para vocês, aqui só passar para vocês alguns diferenciais, né, que a gente tem. Aqui a gente tem uma chave que tem saída para 2 lados, até 200 metros, montagem simétrica ou assimétrica. Aqui a gente tem essa chave para pequenas máquinas, então, por exemplo, essa chave aqui é até 10 metros de cabo, né? Muito mais barata do que essa, tá? Ambientes internos e ela é versátil. Aqui em RFID, só esse RFID vale outro webinar, tá? De tanta coisa que tem para falar dele. A gente tem 3 opções de instalações, um atuador único e atende categoria 4 de ligação em série. Olha que espetacular. Ligado em série e atendendo categoria 4, tá bom? Esse é o grande diferencial dele. A redução de custo, tanto de CLP de segurança, quanto de relé de segurança, quanto de cabo, tá? Isso é fantástico. E o preço dela é muito atrativo.
Aqui, pessoal, uma coisa muito mais voltada para o fabricante de máquina. A gente tem hoje o Safety Encoder e a gente também tem o Safety Servo, tá? O servo nosso que já tem a função de Safety também, tá? Para a gente passar um pouquinho nas novidades que a gente tem aí de NR12. Esses são os novos relés, tá bom, pessoal? De segurança que saiu. Esse relé de segurança ficou mais barato do que o outro, ficou mais robusto. Finalmente saiu um relé de segurança da Schneider, onde a gente consegue pegar status de funcionamento, que a gente não conseguia. Eu tô falando, quando eu falo status, eu tô falando de contato seco, tá bom? A gente não tinha e agora a gente tem, tá bom? Eu já tenho estoque isso daí, bastante deles em estoque, tá? Fácil de instalar, a gente tem as informações dos LEDs, você pode fazer o ajuste de seleção, de função. Então, assim, um relé de segurança desse, ele serve, por exemplo, para... Antigamente a gente tinha aí um relé de segurança para botão de emergência, outro para chave, outro pra... Esse relé não, aqui você seleciona a função, tá bom? O QR Code dele, que você aproximou, o Schneider tá tudo assim, né? Aproximou, você já baixa o datasheet, tá? Aqui é só um resumo, isso vai ser mandado para vocês por e-mail, tá? Exatamente, Wanderers. É a melhor coisa. Melhor coisa também. Esses terminais aí. E eles vendem separado, tá, Wanderers? Se tiver algum problema, tá? A Schneider pensou até nisso, dá para tirar ele e substituir se der algum problema. Aqui tem a linha de para quem tem aqui essa linha antiga, a gente tem um substituto, a gente vai enviar isso por e-mail de vocês, para todo mundo, vai fazer campanha de marketing de substituição desses relés, tá bom? Vocês vão receber isso daí é, bem mais facilitado, né? Com certeza, isso facilitou demais a troca, Wander. Esse relé veio para facilitar até a nossa vida aqui, cara, de distribuidor. É muito bom mesmo. Aqui o CLP de segurança nosso, tá? É um CLP de segurança que eu costumo dizer que a cada 3 relés de segurança que você vai colocar numa planta, vale a pena colocar pelo menos uma CPU. Tá? Por quê? A CPU tem 8 entradas e 4 saídas. As saídas já são saídas de segurança, tá? Num sistema, por exemplo, de categoria 4, a gente consegue colocar 1, 2, 3, 4 componentes. Tá? Então, é um CLP próprio para a NR12. Eu consigo, por exemplo, colocar 4 cartões de 16 entradas, 4 cartões de 8 entradas, 4 cartões de 12 entradas, e, salvo engano, 3 cartões de 8 saídas, mais o módulo de rede. Vejam que a corzinha dele não é vermelha porque ele não é de segurança. Pode falar, Ica. Ué, você tá me ouvindo bem, cara? Agora tô, Ica. Então, beleza. Cara, eu mando um deve ter a ver, mas a aplicação, ela é só um codificador, né? Controlar, Ícaro, Ícaro, cara, você se incomoda de escrever, cara? Realmente eu não tô conseguindo. não, beleza, Então tá. beleza. Vai escrevendo aí que eu vou terminando aí. Aplicação. O que é legal desse LP, pessoal? O mais legal dele, ele para pequenas aplicações, você consegue levar isso para uma IHM, você consegue levar essa informação para um CLP, você consegue levar, ele tem Ethernet IP, ele tem Modbus, você consegue, é bem legal, tá? E eu coloco aqui, por que eu coloco isso aqui? Porque o software dele de programação, ele é certificado. O que significa isso? Hoje a Schneider e os concorrentes, elas têm os CLPs dela que são de processo e que são também de segurança. Esse CLP, para que ele serve? Para segurança, tá bom? Ele é um CLP voltado e dedicado para segurança. Ele é um CLP que funciona a parte da máquina. Ele fica fora da máquina. Então, assim, o comando dele, eu costumo dizer isso de forma grosseira, o comando dele está por fora da máquina. Então ele passa fora. Onde que ele encontra? Lá no contador, quando vai bater quando o contador bate e desliga a máquina. Tá? Então é muito importante que esse software ele é gratuito, tá? Simples, fácil de mexer. A gente tem um treinamento dele aqui na Brava. Os meninos estão fazendo aqui já um treinamento, né? Vai colocar no nosso YouTube o treinamento dele para vocês, tá bom? E vale muito a pena conhecer, tá?
Aqui o portfólio completo, então a gente consegue ajudar vocês, atender vocês em tudo que vocês precisarem de NR12, tá bom? Somos especialistas, eu sou especialista em segurança, apesar de não estar há algum tempo, mais focado nisso, ainda continuo acompanhando bem o mercado e conseguimos atender vocês com questionamentos, com dúvidas. Tem dúvida de projeto? Pô, não chama a gente, tá bom? CLP de segurança pode ser usado de um CLP normal? Olha, esse CLP de segurança dá para fazer. Tranquilo, cara. Tá bom? Não é a função dele. Tá bom? Não é a função dele. Isso. O que você pode fazer é o que a gente está falando aqui, ó. Você pegar aqui, ó, Ícaro. Tem um 221 que tem um módulo de segurança aqui, ó. Tá? Que tem plaquinha já. Então dá para fazer. Se for pequena a aplicação, Ícaro, ok, cara. Se não for, não usa. Ele é bem voltado. Se depois baixa o software dele, que o Ian que te explica direitinho, o Saulo. Você senta com um dos dois e te mostra que não é ideal, cara, para isso acontecer, tá? Não é mesmo. Assim. O que é ideal para fabricante de máquina é isso aqui, ó. É o cartãozinho de segurança para o botão de emergência, tá? E para os sistemas de segurança, tá bom? É muito mais, Ícaro, para uma linha de produção, cara. Uma linha de produção que já tem um CLP rodando, o cara não precisa trocar o CLP de processo, entendeu? Uma coisa assim, bem. Ele já tem IHM, ele quer levar isso, a função de segurança também para IHM. Ele é muito robusto para isso, tá? Espero que eu tenha respondido. E é isso, pessoal. Eu acho que eu ultrapassei muito tempo. Queria agradecer vocês aí. Se quem tiver alguma pergunta aí, ou depois quiserem me ligar, no caso do Under aí, o Under, depois que passar o Covid, a gente vai encontrar e falar de NR12. Estou à disposição de vocês, tá bom? Estou à disposição de todos aí. Espero que tenha sido produtivo o nosso tempo junto aí. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa. Tem muito mais coisa para falar, tá? Tem pelo menos mais 3 tipos de análise de análise de risco diferente que dá para se fazer, de 3 normas diferentes. Mas eu acho que eu peguei assim a que é do nosso dia a dia, que é a mais comum para gente, tá? Sei sim. Aí o meu desafio agora, Wander, é esse aqui, ó. Meu desafio é a gente achar algo aqui que vá nos ajudar. Normalmente a gente acha, tá? Normalmente a gente acha que é uma proteção muito grande que a gente tem. O que a gente tem que verificar, Wander, talvez, às vezes também que vai ajudar muito nesse projeto, é você identificar qual motor está sendo parado. Então, poxa, esse motor aqui, por que categoria 3? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Por que é categoria 3 e não categoria 1? Tá? Se a gente conseguir responder isso, acho que já ajuda muito, tá? Isso daí. Contem com a gente aí, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, Wander. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado vocês, cara, tá? Pela presença aí. Sei que não é fácil. Às vezes estão fazendo home, tem reunião e estão aí colocando o tempo aí de vocês pra gente. Espero que eu tenha sido útil para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa, no que der para ficar. E vamos seguir em frente, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom trabalho. Valeu.